E E vamos vamos lá. lá. Perfil Perfil da da nova nova classe classe média média brasileira. brasileira. O que O que que acontece? acontece? Na Na última última década, década, gente, gente, a a classe classe média média brasileira brasileira mudou mudou demais. demais. E E para para você você conhecer o conhecer o seu seu cliente, cliente, muda o muda seu. seu. Não está Não está mutado, mutado, não. não. É só É porque só está porque dando tá um dando eco um aqui eco na aqui na sala. sala. Dinardo Dinardo vai. vai mutar o microfone dele. Aí, agora beleza. A nova classe média é a classe média que a gente atende. É o cliente que a gente atende. Então, eu pedi para o Edinardo colocar o maior número de informações nos, é, nos slides, e depois eu posso mandar esses slides para vocês, tá? Se você quiser disponibilizar, para que vocês fiquem com como diz, um rascunho, né? Uma anotação, quando você for estudar seu cliente, você entender. Então, panorama atual da classe média brasileira. A composição profissional, a classe média representa aproximadamente 53% da população. Então, vamos acabar com aquele primeiro mito. Ah, não tem cliente, o cliente acabou. Como o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 50, mais de 50% é classe média, então acabou o cliente, esses caras não casam, não têm filho, não aumentam, não dá upgrade na vida. Então, primeiro mito a destruir é que acabou o cliente. Renda per capita em 2024, rendimento da classe média foi em torno de 2 mil, lá em 2024 ainda, com variações regionais. Redução da desigualdade, nos últimos 10 anos houve uma redução da desigualdade, o que fez crescer, né, a classe média, ou seja, a classe D e E. O cliente saiu, né? A grande parte da população saiu da classe D e E e subiu para a classe C, né, que é a nossa classe média. O índice de Gini, que mede a desigualdade de renda, recuou 0,5 em 2023. Isso significa a melhora da distribuição de renda. E a gente depois fez tem alguns gráficos aqui que eu vou apresentar para vocês. Se vocês tiverem a chance, procurem no Google Instituto Data Popular. Esse instituto é uma empresa de pesquisa, ela faz muita pesquisa sobre a classe média, tá? Então você pode aprimorar os seus conhecimentos lá. Aumento da renda que transforma a pirâmide social. Olha só, a classe C já é, já é maioria, né? Então, se você colocar a classe média brasileira e a classe C, nós já temos maioria da população. Então, a população em 2003 era 176 milhões e tinha 49% da população. Hoje, nós somos é, uma população, uma classe média aí na faixa de 54, e amanhã essa classe média vai aumentar, né? Nos próximos anos aí para 2023 para frente. Então, analisando aí, ó, você vê, tem muito cliente para a gente trabalhar. Então, fica triste não e não aceita essa derrota de falar que os clientes sumiu. Não é que o cliente sumiu, é porque nós não estamos sabendo onde procurar. 2002 era 13%, né? A elite brasileira. A elite ganhou mais dinheiro também. Então, quem trabalha com médio alto, essa faixa da população também cresceu. Houve um encurtamento da, da classe E e a classe D ela teve aumento e a classe C também teve aumento. Então, imagina que hoje nós somos aí 52, nossos clientes são 52% da população. Quem trabalha com a faixa um, né? Então acrescenta aí os 14% da renda familiar. Isso aí é do censo de 2010. Falei, Dinardo. Pessoal, aí tem alguns gráficos aí que eles estão com algumas informações antigas, mas elas são as últimas atualizações confiáveis que tivemos, tá? Então, se a gente for dar uma olhada na internet, por exemplo, às vezes a gente vê alguma informação mais recente, por exemplo, de 2025, mas ela não tem um embasamento técnico, então a gente não pode confiar 100% nela. Então, quando vocês verem os gráficos aí de 2022, 2023, não é porque ele está defasado, não é porque a última pesquisa realmente confiável feita foi nesse período, tá? E E também tem a questão do censo, né, de 2022. Então, tem dados aí, pode passar. Então, alguns gráficos. Olha só, cara, olha o Brasil. Em 1980, nós éramos 119 milhões. Hoje nós dobramos, né? A população brasileira dobrou nas últimas 4 décadas, né?
5 décadas. Isso aí é loucura. Então, nós temos um país aí que quase não depende do mercado externo, né? Qualquer empresa que montar aqui no Brasil, ela se sustenta com a nossa população. Pode passar. Ah, então, só para vocês terem uma ideia da distribuição da renda aí, nós estamos no Centro-Sul e no Centro-Oeste, então a gente pode classificar e entender a nossa renda, né? Renda no Brasil. A classe A, no Norte, ela é 2,5%, né? A Nordeste é 1,7%. E a classe B, que a gente chama de classe médio-alto, né? Ela está em torno de 18% no Centro-Oeste, 19%. E a classe C, olha só, que é o Sul, Centro-Oeste e Sudeste que a gente está. Então, essa classe C mais a classe E, se você colocar aí, a gente que D e E, né, que nós trabalhamos aí, são quase 70% da população. Então, não tem essa desculpa de falar que o cliente está acabando. Pode passar. Resumo da pesquisa. Então, tá, o Instituto Beta Popular, depois vocês podem. O que que ele fez? A maioria dos brasileiros tiveram ascensão. Então, 42 milhões de brasileiros pularam da classe D e E para a classe média. Isso há vários fatores, não vou defender política, nada, vamos analisar friamente. Mas houve uma melhor distribuição de renda e o cidadão começou a ganhar mais. Olha uma coisa interessante, a questão do MEI, quando o cliente se formalizou, né, ele pôde trabalhar mais. A criação dos institutos técnicos no Brasil, né? Ainda tem muita gente formando em engenharia, né, e trabalhando de técnico em engenharia. Mas nós, hoje, tem vários institutos, o que fez que a classe média ela estudasse, né? Você vai ver mais para frente aí. Gente, observação: o que eu estou falando é para que você possa entender o seu cliente. Por que que o cliente faz isso? Por que que o cliente pensa nisso? Por que que o cliente compra isso? Por que que ele consome isso? Entendeu? E onde você vai procurar esse cliente, as características de consumo dele, os hábitos, né? Então, o corretor inteligente não fica batendo em ferro frio num lugar onde que não está o cliente. Então, entenda essa pesquisa como uma orientação para saber geograficamente. Itaboraí, onde meu cliente está? Campos dos Goytacazes, eu vou para o shopping ou vou para o mercado popular? Né? Campo Grande, onde está? Anápolis, onde está meu cliente? Meu cliente está lá no shopping, perdão, ou ele está, né, nas feiras populares, ele está nos bairros, né? Goiânia, ele está em Aparecida, na Grande Goiânia, no centro, porque eu vejo muito corretor fazer ação e chegar aqui de bolso vazio. Quem sabe ele não está no lugar errado, né? E eu também vejo corretores que acertam a mão e conseguem trazer vários leads aí nas prospecções. Poder de consumo. A nova classe média é responsável por 665 bilhões na economia brasileira. Esses caras têm trabalho formal, eles estão autônomos. Vou te passar o perfil daqui um pouquinho. Educação: 68% dos jovens da classe média estudaram mais do que seus pais. Quem estudou mais que os pais aí, né? E pais, quem vê que seus filhos estudam mais, né? Meus filhos, um fez medicina, o outro está fazendo mestrado e a outra está fazendo doutorado agora, né? Eu tenho simplesmente um ADM, né? Um curso de administração. Então, você imagina, seus filhos estudaram muito mais que você. E o nosso cliente também. Outra coisa, gente, participação feminina na renda da classe média. Vem do trabalho da mulher contra 25% da elite. Olha só, na classe média, a mulher tem poder de compra. Ela tem dinheiro para mandar na compra. Então, de repente, você está achando que é o marido que vai pagar, a mulher, né? A esposa responde pela renda. Preferência de consumo: 62% da classe média prefere comprar produtos brasileiros. Já a elite prefere comprar produtos importados. Pode subir. Vai anotando isso. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? Principalmente, gestor, para você, corretor novo, quiser dar uma olhada, quiser fazer um apanhado. Eu gosto muito desse exercício quando eu vou para o treinamento e começo incentivar os corretores a imaginar onde que nós vamos fazer as nossas prospecções. Vocês que conhecem a cidade,
para a gente poder, com esses dados, falar, hoje nós vamos para tal lugar, porque é lá que está nosso cliente. Isso vai ajudar vocês. Na hora de impulsionamento digital, onde você vai impulsionar, né? O Dinarte sabe disso. A gente sempre está olhando hoje o Meta, o Google, né? Não te dá mais a questão do perfil de renda, né? Mas você entendendo a classe média, você vai impulsionar naquele ponto. Pode falando aí. Pessoal, até uma informação interessante, eu vi uma pesquisa sobre comércio varejista, né? A gente está falando de supermercado. É uma pesquisa assim, não tem a ver com essa questão da classe média. Ele estava falando da ascensão dos atacarejos no Brasil. Eu não sei se acontece com vocês aí nos outros estados, mas aqui em Goiânia, por exemplo, Não tem Não tem supermercado mais. não, Agora é tacarejo. não se abre mais supermercado. Isso tem um motivo específico que diz respeito à carga tributária. Então, hoje, para você abrir um atacarejo, você paga um imposto menor que se você abrisse um mercado varejista. O atacarejo você vende por atacado, então você tem uma diferença. Sem contar umas outras questões, por exemplo, você não precisa de um depósito. Quem vai no atacarejo, você vê que o pessoal empilha o pallet dentro do próprio chão de loja para ir comprando. Mas a informação muito interessante que eles deram é que é o seguinte: normalmente as classes C e B eles vão mais no atacarejo porque é justamente aquele pessoal que eles gostam de comprar em grande quantidade. Então, assim, enquanto o consumidor da classe E e da classe D, por exemplo, que tem um pouco, prefere ir naquele mercado ali de bairro, que o cara vai comprar um arroz, às vezes acabou um óleo, alguma coisa, o pessoal das classes C e B, eles gostam de ir nesse atacadão, porque eles vão lá, eu vou comprar o óleo, e em vez de você comprar dois, três óleos, o cara vai lá e compra um fardo de uma vez. O cara compra 10, 15, principalmente pelo fato deles terem veículo. O pessoal das classes mais baixas, normalmente eles não têm veículo, eles não têm essa condição de fazer uma compra de R$ 2.000 de uma vez. E o que que isso reflete para vocês? Essa informação, que é uma informação de hábito de consumo do cliente do atacarejo, está dizendo para vocês assim: se eu fizer uma ação na porta do atacarejo, eu tenho chance de encontrar um cliente um pouco mais qualificado do que se eu for fazer uma ação na rua. Entendeu? Então, a Exatamente. informação que eu vi aí, estou compartilhando com vocês também, tá? É um lugar onde o nosso cliente está, né? Distribuição. Olha só, acesso à internet. 6 de cada pessoa acessa a internet. Gente, não tem ninguém bobinho mais. Pode deixar. Pode deixar. É, ninguém bobinho. Todo mundo está com o celular na hora ali, acessando a internet, né? Ah, quando entrou a internet era caríssimo, cara. Poucas pessoas tinham, né? Tinha que ter telefone, comprar, pagava um absurdo. Hoje, cara, nós temos aqui os telefones, aqui os nossos celulares, né? É, pós-pago, né? Controle, né? Que a gente fala. R$ 59,90, acesso à internet. Distribuição geográfica. O Nordeste lidera o crescimento da nova classe média, o interior crescendo. Quem está no Nordeste, não é o nosso caso. Gastos em serviço. A nova classe média gastou mais 2002 a cada R$ 100 e 49 eram gastos em serviço. Hoje são 65. Por quê? Ganhando mais estabilizado, a mulher, né, vai mais no salão, o homem. Você já viu o tanto de barbearia de homem aquelas barbearia, como é? Bacana lá, gourmet, barbearia gourmet, já abriu, que em Goiânia cada esquina tem um, né? Porque o homem também da classe média se viu, pode andar. Vamos lá, digitalização. A classe média está cada vez mais conectada, usando aplicativo, plataforma digital para compra, pagamento e acesso a serviço. Moral da história: corretor, se você não está na net, se você não é digital, você está ficando para trás. Então, quem não sabe, aprende. Exemplo, 2015 eu não sabia nem que era inbound e outbound. Eu tive que fazer curso, aprender. Hoje eu dou meu espetáculo. Mas assim, gente, quem não está nesse mama aí pode se aprofundar. Quer falar alguma coisa, Dinado? Vai lá. Pessoal, voltando também na questão dos mercados, tá? Muito mercado, aqueles mercados intermediários, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, tem o supermercado Barão, tem o Bretas, que é lá de Uberlândia também. É o supermercado de vizinhança, que a gente chama. Eles, Um empório, né? Menor. isso, na verdade são os médios, né? Eles já têm os seus próprios aplicativos. Então você vai no mercadozinho, aí, um mercado menor, tem um tal do cliente mais, tem um aplicativo do mercado para você pegar a promoção. Uma alternativa também é vocês procurarem os donos desses mercados, tá? Isso aí vale para os gestores às vezes. Procura o dono do mercado e pede para ele fazer uma parceria com você para você colocar uma condição dentro do app.
Hoje desenvolver um app não é uma coisa complicada, não, tá? Então, quando você pega um mercado desse que não é um grande hipermercado nacional, que aí você nem consegue chegar lá, mas aquele mercado que às vezes o cara tem só um mercado grande, ou dois, três no bairro, na cidade, procura ele e vê se você consegue fazer uma parceria para você fazer um anúncio lá dentro, entendeu? Você dá um desconto diferente para quem está lá e de repente você pega todo aquele público. De novo, seria o equivalente a você fazer uma panfletagem digital. Então, você tem o mercado do bairro aí, que é o maior mercado. O mercado às vezes atende três, quatro setores. Você vai lá, você vê que tem aquele aplicativozinho. A menina do caixa, ela tem o hábito de fazer isso. Ó, você tem um aplicativo do mercado, ele fica colocando você para cadastrar. Conversa com o gestor do mercado e pergunta se você pode inserir um anúncio lá também. Paga alguma coisa, faz alguma parceria, tá? Então, vai mais uma oportunidade aí no mercado. Anotando essas dicas aí, pessoal. Digitalização. A classe média está conectada. Consumo consciente. Há um crescente preocupação com sustentabilidade, qualidade, influenciando decisões de compra. A Realiza já coloca algumas coisas, né? Energia solar, já coloca água de reuso às vezes. A gente já está colocando isso para o cliente de classe média. Isso gera valor no empreendimento, né? Importante, contexto histórico. O programa Minha Casa Minha Vida entra nesse negócio. Então, essa classe é consumidora do mercado Minha Casa Minha Vida. Então, 2009, vocês conhecem o processo, só vou relembrar, né? É um programa social e ao longo dos anos o programa passou até formulações, né? Várias agora acabamos de ser salvo mais uma vez, né? Com faixa 4 aí. O programa foi reestruturado para entregar às classes médias e emergentes. E agora nós podemos chegar aí até uma renda de R$ 12.000. Pode passar. Olha, crescimento do programa, desde a criação, 5 milhões de unidades habitacionais. Programa responsável por reduzir décimo. Eu nem vou falar porque vocês estão careca de saber, né? Sobre esse déficit habitacional em regiões do que é o Minha Casa Minha Vida para nós e para o Brasil. A expansão do programa para faixas mais altas agora, né, atraiu novos investidores, inclusive pessoas que nem moram, mas compram para depois alugar. É considerado um programa, é o maior programa habitacional do mundo. Eu não acho que é só da América Latina, não, tá? Não existe isso no mundo. Para frente aí. Pessoal, e só uma observação, tá? Não está aqui no slide, mas embora tenha havido essa entrega aí de 5,5 milhões de unidades, isso corresponde somente a 2,8% do déficit habitacional, entendeu? Então, eles entregaram aí 5,5 milhões de unidades e não é nem 5% do total que existe de necessidade Déficit de ainda. moradia. Ou seja, é um mercado amplo, muito aberto, com muita oportunidade, muita coisa para acontecer ainda, tá? Eu gosto muito desses dados porque me dá a sensação que eu estou no lugar certo, na hora certa, que o meu mercado nunca vai ter déficit, sempre vai ter para quem eu vender, né? Transformações socioeconômicas. Olha lá, o cliente atual é mais conectado, informado e exigente. Então, corretor, não dá para atender o cliente igual a gente atendia. Sabe a cliente simplesinho, chegava com a sacolinha, com caladinha, bicicleta? Não, hoje a classe média nossa eles são esclarecidos. Então, cuidado aí para não falar bobagem, porque tem corretor que ainda acha que ele é o cara que ele vai assinar logo. Não, você tem que se preparar para trabalhar com pessoas cada vez mais esclarecidas, né? Muito smartphone, internet, aplicativo, inclusive eles sabem fazer já a simulação na caixa, eles começam a comparar. Então, se você não está apto ou preparado, você vai passar vergonha, né? Há um interesse crescente por imóveis em área urbanizada. Corretor, o cliente não está mais afim de ir para um bairro que não tem estrutura. Até porque a Caixa Econômica hoje, a Caixa não financia imóveis em bairro mais. Mas assim, eles escolhem sim localização e bairros planejados. Pode passar? É. Consumo e comportamento, digitalização do atendimento, transformar a forma como os clientes da minha casa interagem com o mercado. Olha lá, eles gostam de falar na internet. Então, aprenda a digitar correto, linguagem, textos, scripts, né? Boot, usa o WhatsApp. O Dinar já falou aí que o WhatsApp hoje, o business, você consegue fazer essas respostas rápidas, né? A sustentabilidade passou a ser um diferencial importante. Eles estão preocupados, sim, com a sustentabilidade. Outro ponto de destaque é a personalização. Produtos mais bonitinhos, com pet plays,
tem que colocar sim. Nossos produtos hoje tem pet place, tem parquinho, tem piscina, tem que ter, porque esse cliente ele está exigindo esse produto. Pode passar. Né? Áreas gourmet, varandas, que mais? Office. Olha aí, só para lembrar. Faixa renda urbana da minha Casa Minha Vida, vocês sabem, né? Faixa 2 de 2.800 a 4.700, faixa 3 de 4.700 a 8.600 e a faixa 4 de 8.600 até 12.000, que veio nos salvar aí. Pessoal de Campo Grande, aqui de Goiânia, Anápolis, né, que tem um produto, Uberlândia, que tem um produto com um ticket acima, estamos aí pronto para entrar e aproveitar a nova faixa 4 do programa. Faixa 2, composta majoritariamente. Ó, aqui, ó, isso é importante. Se você tá trabalhando com produto faixa 2, jovem, então para de anunciar, na hora de você fazer seu anúncio lá no Meta, 65 anos. Você vai gastar dinheiro à toa. Traz isso para 29 anos, 32 anos, entendeu? De 21 a 32, é o jovem, primeiro imóvel. Tem pessoas de 40 anos que vão comprar? Tem, mas a grande massa, né, para você aproveitar bem seu dinheiro de impulsionamento, é a faixa de jovem, né? Esse público é sensível a promoções e condições especiais. Por isso que a gente faz, né? Promoção, a gente faz desconto, a gente sempre está criando alguma coisa para que a gente atraia esse jovem, ele gosta disso. É fundamental criar um discurso voltado para a realização do sonho. Esse cliente, ele está sonhando com a casa, ele quer sair do puxadinho da casa da sogra. Itaboraí, conhece alguém que mora no puxadinho da casa da sogra? Pelo amor de Deus, morar com sogra não é de Deus, não. Eu já morei, tá? Então, esse cliente, ele quer a casa dele, né? Ao contrário do jovem da classe média, que não quer sair de casa, tá? O jovem da classe média não quer carro, porque ele tem o carro do pai, ele tem a casa do pai, ele não quer sair. Ele tem um aplicativo. Agora, o jovem, né, da classe, não, da faixa 2, ele quer ter a moto dele, ele quer ter o carro dele, ele quer ter a casa dele. Então, Itaboraí, atenção, esse é seu público. Rodrigão, ó, tá chegando agora, esse é seu público, é o cara, jovem. Gente, e tá no topo, ele é animado. Quando você pega um cliente da faixa da classe média alta, o cara está dando um upgrade na vida, então ele não está preocupado, ele já mora. Esse não. Esse ele quer realizar o sonho da casa própria e dar um upgrade na vida. Então, é fundamental criar um discurso voltado para a realização do sonho da casa própria. Presta atenção na hora de atender o jovem. Fala com emoção, conversa com o cara como se fosse a realização do sonho e você é o vetor para ajudá-lo a resolver, né? Então, é hora que você dá a sua opinião e fala, vamos, eu vou te ajudar, vamos cuidar do seu financiamento. Esse produto é um produto bom para você e é onde você entra na venda, né? Ok? Pessoal, e só uma observação, a gente não está colocando faixa um aqui, porque Não Não é é o o a caso, nós não maioria dos trabalhamos. produtos nossos não é faixa um, mas uma parte do que a gente está dizendo aqui vale para o pessoal da faixa um também, tá? Porque eles têm essas mesmas aspirações, a média de idade é bem parecido também. A única diferença do um com dois nesse aspecto é porque ele vai dar bem mais ênfase à condição do que à qualidade. Ele é um cliente que ele realmente, assim, enquanto o faixa 2 quer sair do puxadinho, quer sair da casa da sogra, mas ele ainda quer com certo conforto, o faixa um ele quer ir para dentro de algum lugar. Falou, quero sair do aluguel, onde eu moro não me atende, eu moro num kitnet, às vezes a condição de moradia nem é tão legal. Então, o faixa um você pode bater realmente na tecla da condição, mas esse aqui você vai falar da condição, mas também você já vai começar a passar alguns atrativos para ele, tá? legal. Legal, vamos lá. Faixa Faixa 3, 3, profissionais com renda estável, carreira consolidada, são casados, têm filhos, né? Esse público busca imóveis em região com infraestrutura, não é qualquer lugar que ele vai. Eles são dispostos a pagar mais um pouquinho, até porque ele tem a renda melhor, né? E acabamento e localização estratégica. Então, quando você for atender esse cliente da faixa 3, dá uma volta no bairro, anota as escolas, os supermercados, as conveniências, ponto de ônibus, toda a região, CIMEI, né, creches e escolas, creches, supermercado, hospitais, unidade de pronto atendimento, porque ele quer saber disso. E corretor inteligente não vende só o nosso produto, né? Vende o benefício da região, conhece a região. Pode passar.
composta por famílias. Agora a faixa 4. Essa aqui, consolidar. Esse cara, gente, ele já mora, tá? Ou se ele não mora, ele está saindo com a ajuda do pai com um produto maior. Empreendedores profissionais liberais. Isso é aquele jovem muito empreendedor que ganha dinheiro, que aí ele já passa, ele não vai na faixa 3 nem na faixa 2, né? Ele já vai direto para faixa 4. Produto aí de R$ 500 mil. Então, esse público tem maior poder aquisitivo. Nós, aqui, ó, Goiânia tem, Anápolis tem, Campo Grande tem, Uberlândia tem. Então, gente, atenção a esse cliente, hein? Eles valorizam diferenciais como área de lazer, segurança, localização é melhor e aborda benefícios do imóvel como investimento. Eles querem morar, mas eles querem saber também se está preocupado. O faixa 2 e o faixa 3, não muito na questão da valorização. O faixa 2 nem está aí. Se atender ele, ele pula para dentro, né? Bora lá. Então, aqui, só para a gente. Hã? É só um resumo, ó. Famílias buscando adquirir o primeiro imóvel, priorizado, preço acessível. Faixa 2. Faixa 3. Clientes com renda estável, interessados em melhores condições de financiamento. Faixa 4. Classe média emergente, buscando imóveis com maior valor e qualidade, sem necessidade de subsídio. Esse cara não está preocupado com subsídio, até porque ele sabe que ele não vai ter, legal? Então, e quando vocês vocês receberem, né? né? Esse slide é o slide para você ficar já estudando sempre. sempre. Fala Fala aí. aí. Pessoal, inclusive depois eu vou corrigir isso aqui, tá? Na hora de fazer a edição aqui deu um probleminha. Isso aqui, para quem roda campanha, ele serve como uma colinha, tá? Então, falando de gerenciador de anúncios, por exemplo, você pode ir lá fazer o filtro de idade. Esse aqui é o filtro que, inclusive, nós usamos aqui, tá? O que eu uso quando eu vou rodar as campanhas. Tem uma coisa lá no Meta chamado direcionamento detalhado, tá? Em alguns casos a gente usa, tá? Não se usa em todos, principalmente para o segmento econômico, mas tem algumas coisas que a gente pode utilizar. Então, depois que eu mandar para vocês, vocês usem isso aí para referência. Quem roda campanha, tá? Quem está começando a rodar campanha, se vocês usarem essas informações aí, vamos dizer assim, esse passo a passo, isso aí como base para vocês iniciarem as campanhas de vocês, a tendência de vocês terem melhores resultados, ela é bem mais alta, tá bom? Então, fica a informação. Eu vou entregar isso aqui corrigidinho para vocês, tá? Então, Então, faixa faixa 2, 2, objetivo, objetivo, aquisição do aquisição do primeiro primeiro imóvel. imóvel. Ele quer o primeiro imóvel porque ele acha que morar dá estabilidade, né? Faixa 3, melhorar a moradia, né? Às vezes ele já tinha comprou um faixa 2, já vendeu ele, já quitou, e agora ele vai para o faixa 3, né? E o faixa 4, aquisição de imóvel de maior valor ou segunda moradia. Aí, no caso também, ele deve ter um apartamento e quer comprar outro, e aí você se enquadrar. Então, as diferenças são: faixa 2 depende de renda, faixa 4 não depende de renda, né? Já depende de capacidade de pagamento, né? Próximo. Táticas de abordagem. No faixa 2, vamos lá. Esse também é uma colinha, né? Tem que ser empático, tem que falar do sonho da casa própria, tem que destacar as condições, porque hoje nós temos cliente aqui que ganha R$ 50 mil de subsídio, né? É como um presente do Papai Noel. É, poucas pessoas têm a chance de ganhar um desconto de R$ 50 mil, né? Então é isso. Fala sobre as condições do subsídio, as condições facilitadas, o suporte no processo de financiamento. Você, corretor, tem que dar segurança para o seu cliente que você é o cara que vai conseguir ajudá-lo no processo de financiamento. Crie campanhas que mostrem a transformação de vida. Na hora de criar a campanha, bota lá o cara, né, sorrindo com a família, com o filho, bota foto de famílias dentro do apartamento. Seja criativo, né? Ofereça simulações financeiras, faz um post, ó, para quem ganha 3.800, você dá tanto de entrada, vai pagar uma parcela de tanto, assim, assim, bota lá. Uma das coisas que nós descobrimos aqui, pessoal, que vídeos longos e conversa muito longa, quando o corretor aparece no vídeo, não está dando mais é, engajamento. Engajamento hoje é vídeos curtos e posts diretos, fixos, ou carrossel bem objetivo, né? Pessoal, e assim,
A gente tem a parte aqui, crie campanhas que mostram a transformação de vida, que foi o que o Borella acabou de falar. E aí, a gente vai testando chamadas para ação, tá? Então, eu vou colocar para vocês uma situação daqui da gente, da Realiza, daqui de Goiânia. A gente tem um empreendimento que ele é crédito associativo, então o cliente ele já necessita de fazer o financiamento desde o início da negociação, né? Ele sentou na mesa, a proposta dele já é com a proposta com financiamento. E a gente está entendendo que esse cliente, às vezes, a gente está com dificuldade para pegar a documentação dele. Então, o que que a gente fez? A gente mudou, por isso que eu coloquei isso aqui, tá? A gente mudou o nosso call to action, né? Que é a chamada para ação, o objetivo da nossa campanha. Ah, vamos focar mais em trazer o cliente para fazer a visita. A gente ainda vai tentar fazer uma qualificação mínima desse cliente para saber se ele tem condição? Vai sim. Mas a questão de repente, você ver se o cliente tem crédito para depois você puxar ele para visita, talvez ela não seja uma abordagem tão efetiva, tá? Até porque, às vezes, o cliente que não compra hoje, porque ele tem alguma restrição, porque ele não tem renda, ele é um cliente que ele vale você oferecer um outro produto para ele, que é um produto que, na minha opinião, todo corretor deveria oferecer, que é uma consultoria, tá? Uma consultoria financeira. Às vezes o cara até tem dinheiro, eu vejo situações, por exemplo, do cliente que ele ganha 9, 10 mil reais e aí o score do cara tá baixo porque a educação financeira do cara é horrível. O cara isso é uma coisa que muita gente faz, né? Muita gente vai se identificar. O cara paga a conta de luz na hora que vence a segunda. Então, minha conta de luz venceu dia 29 de abril. Chegou a nova conta do dia 29 de maio. Aí, dia 29 de maio eu pago a de abril e fico com essa vencida. Isso interfere, por exemplo, no score do cara. Às vezes o cara tem dívida com cartão, às vezes o cara gasta dinheiro com coisa que ele não precisa. Aí você vai ver lá, o cara tem 50 streaming diferentes. Eu tenho Netflix, Prime, Max, tem Disney, tem aquele negócio todo. E se ele trabalha, ele nem tem tempo de assistir isso tudo. Então, vale essa informação aí de você, para esse cliente do econômico, você focar em trazer ele para dentro do decorado, fazer uma visita, conversar, passar confiança para ele, que é o que esse cliente precisa, que é um cliente muito cismado, para depois você ir para a questão de crédito, tá? Evita forçar muito essa questão de tentar tirar o crédito do cliente na ligação, tá? Eu sei que é mais prático, porque quando o cliente ele vem pronto para comprar, mas às vezes você pode estar deixando aí dinheiro na mesa fazendo isso, tá bom? Incentivando Incentivando o o cliente a cliente a agendar agendar a consulta, consulta, né? né? Traz ele para o imóvel e aqui a gente convence. Pode passar. Faixa 3. Pode passar. 3. Opa, agora passou demais. Foque na valorização. A faixa 3, valorização do imóvel, retorno de investimento, imóveis em regiões potenciais, discurso consultivo, aí você já vai ter que se apresentar como um consultor e não mais como corretor, né? A segmentação das campanhas deve ser mais redefinida, destaque diferenciais como o acabamento e etc., a infraestrutura urbana. Então, cada produto tem que ter uma identificação da nova classe média, do que eu estou falando com vocês, para vocês não jogarem dinheiro fora na hora de fazer um impulsionamento, uma divulgação. Próximo. Faixa 4 agora tá. Essa aí não tem jeito não. Essa aí, se você não conhecer um pouco do cliente, o cliente fala, não, esse corretor não está preparado, vou comprar de outro. E ele também não tem tempo para comprar, ele não está com pressa, ele já mora, ele está dando um upgrade. Se você é um corretor ansioso, talvez você não consiga atender esse cliente, porque o time de compra dele não é igual ao time da faixa 2. Ele pode esperar, às vezes ele, né, vai passar aí de 6 a 8 meses o tempo de compra, tá? Ressaltando acabamento, segurança, localização, estratégia. Oferecer consultoria financeira, o Dinardi falou, demonstrar o retorno financeiro. Cara, aprenda a manipular a HP 12C, fazer conta, ó, comprando agora, a sua parcela vai ser tanto, você vai pagar tanto, seu juro, prestação. É importante você fazer um cursinho na internet aí de HD, como é que fala? HP 12C, né? Aquela super, hiper, mega Calculadora calculadora financeira. financeira. Trabalhe com Trabalha com escassez, escassez, mostra as mostra as unidades unidades limitadas. limitadas, as áreas nobres, fala da região, procure melhorar os seus materiais visuais, né, com alta qualidade, com filme, com drone, porque esse cliente é um pouquinho mais Fala exigente. aí, Fala aí, Gerardo. Gerardo. Pessoal, e esse cliente aqui, todos os outros também, tá? Mas principalmente esse cliente aqui. Para você atender esse cliente, tentem buscar muita informação do que está acontecendo no mercado, tá? Não só de mercado imobiliário. Então,
nós temos aí taxa Selic, a gente tem dólar caindo, dólar subindo, a gente tem criptomoeda, a gente tem o mercado financeiro de forma geral. Esse cara aqui, principalmente o cara que pensa em investimento, ele está olhando tudo isso, tá? E ele vai meio que testar você. Ele vai saber se você tem pelo menos um entendimento mínimo, tá? Eu não estou pedindo aqui para ninguém ser especialista em mercado financeiro. Mas uma paradinha ali no Google, ali, lendo as principais notícias do dia ali dos jornais na seção de economia e comércio internacional, já dá para você ter um panorama muito bom, tá? E esse cliente aqui, você precisa dessas informações porque ele realmente está comparando um pelo outro. Ele está vendo se ele faz financiamento agora, ou se ele prefere comprar pela construtora, porque a taxa Selic está muito alta, então para investimento talvez não faça muito sentido, é melhor ele pagar a construtora que o juro da construtora normalmente é menor, ele vai fazer o comparativo disso aí com algum outro empreendimento que tem valorização às vezes na mesma região. Então assim, conheça o mercado financeiro de forma geral, conheça os outros produtos, tá? Não é porque você está dentro de uma construtora que você só vende o produto que você precisa fechar os olhos para o que tem no mercado, não, tá? É até bom você conhecer para você poder entender quais são os diferenciais do seu em relação ao outro. A gente tem um produto aqui, por exemplo, que normalmente o preço dele em relação a outros produtos da região, ele é um pouco maior. Porém, nenhum outro produto da região tem a qualidade construtiva que a gente tem. A nossa localização, a localização que potencialmente, falando de potencial de crescimento, nenhum outro produto da região tem. Então, até serve para na hora que o cliente chegar e falar, mas se eu for no outro produto aqui, a condição é melhor, eu vou economizar tanto. Fala, olha, aqui não, porque o nosso produto é assim. Você tem embasamento para isso, tá bom? Então, estudem bastante o mercado para vocês conseguirem lidar melhor com isso. Então, olha, área nobre, materiais visuais de alta qualidade e sensação de exclusividade. É isso que o cliente quer, né? Passando aí. Recapitulando, faixa 2, comunicação é clara e objetiva, mas benefício e facilidade. Faixa 3, comunicação, foco em qualidade e valorização. Faixa 4, enfatizar exclusividade e retorno sobre o investimento. Foco nos diferenciais, acabamento, né? Todos gostam, mas cada um tem uma especificidade. Então, isso aí também, na hora de você preparar o seu impulsionamento, isso aqui é uma colinha, né? Cola aí, vai lá, pensa, nós estamos pensando para você. Recursos para otimizar o atendimento. Utilização de CRM, tem que ter, né? Não Não sei se você tem o seu, como diz, o seu dashboard aí de leads, não sei como é que cada regional. Aqui nós temos até serve aí para os gestores, viu, pessoal? A Bambu, que foi a criadora do nosso aplicativo, né? Através do Alex, do Derlan, eles têm um aplicativo que chama Imobililead, tá? É um CRM de fluxo de atendimento de lead, tá? O Ronaldo aí, o Kleber, o pessoal, os gestores, eu não sei quem está me ouvindo aí, eu não estou olhando na minha tela, mas assim, podem consultar, tá? A Bambu, qualquer coisa, Ordinário, passa o telefone aí da Bambu. É um CRM simples que vai dar condição de acompanhamento de lead, gerar o funil de vendas, sistema, inclusive tem o sistema de roleta, o lead chega, já pega do Facebook e do Meta, já joga direto. Então, é bem bacana. É 149 por mês, né? Na verdade, é menos. É menos. Pessoal, é o seguinte, eu sempre vou bater na tecla do CRM com vocês, tá? Para vocês conseguirem fazer a gestão dos clientes de vocês, é essencial que vocês tenham o CRM, tá? Nem que seja um CRM gratuito. Esse negócio de você ficar colocando na agenda, de você ter um controle manual, ele acaba prejudicando vocês. Então, mas eu tenho uma planilha de Excel. Ok, a planilha de Excel é paliativa, ela é um quebra-galho. Ela ainda não funciona da forma que o CRM funcionaria. O Borella está comentando aí do Imobiliário. O Derlan, inclusive, já esteve aqui, já fez algumas apresentações com a gente aqui, ele é parceiro nosso. O Alex, que ele é o programador, né, ele que desenvolve o sistema, eu tenho muito contato com ele. O Imobiliário é o seguinte: você tem a licença de corretor. Às vezes vocês têm a House, se a House quiser adquirir o sistema, ótimo. E você tem lá, 149 é o plano a partir de 10 corretores. Mas às vezes o corretor fala assim, não, eu quero fazer minha própria gestão, eu quero organizar aqui a minha pipeline, eu quero subir minha lista de cliente aqui. A licença individual ela é R$ 39,90, tá?
Então você consegue subir, você pega a sua lista de Excel que você tem aí guardada no seu computador, você faz um filtro lá, separa só nome, telefone e e-mail, você consegue colocar tudo lá e ele fica o resto da vida. Você consegue agendar follow-up, você consegue fazer uma filtragem, colocar tudo que você falou com o cliente. Se você falar com o cliente 10 vezes seguidas, você pode colocar, ó, liguei para o cliente, pedi documentação, aí você já cria um follow-up dizendo que você, marcando, agendando o dia que você vai retornar com o cliente para cobrar isso e assim por diante. Então, tenho um CRM. Estou sugerindo aqui o Imobility, vou colocar o link do Imobility para vocês lá também, mas assim, pode ser qualquer um outro do mercado. Você tem HubSpot, você tem Bitrix, são CRMs 100% gratuitos, tá? Eles são genéricos, eles não são, o Imobility ele é um CRM para mercado imobiliário, mas existem várias soluções no mercado que elas servem para, eu sou dono de salão de beleza, eu tenho uma padaria, eu tenho uma mercearia, eu sou corretor, eu sou vendedor de seguro, tem CRM específico e tem um CRM genérico. Recomendo muito o Imobility, tá? Mas mais do que ter o Imobility, tenha um CRM, seja ele qual for, beleza? A A gente não ganha nada, tá? Não ganha nenhuma comissão do Alex aí da Bambu, não. Mas é um sistema bom, simples e fácil. A gente já usa aqui há muito tempo e é bem bacana. Importante também investir em treinamentos periódicos sobre financiamento, mercado. O que que você está fazendo? Ô, Rodrigo, o que que você faz da meia-noite às 6? Hã? Vai estudar, né, Rodrigão? Tá lá, entra lá no, no YouTube lá, né? No Google. Claudinei, dorme mais tarde, acorda mais cedo. Você ser sucesso, vai ser o primeiro da empresa. Vai chegar, todo mundo vai falar assim: eu quero ser igual o Claudinei da Rocha. Esse cara é uma rocha, né? Então tá na hora de estudar aí, pessoal. Ó, importante investir em treinamento. Cara, não tá afim de pagar ainda? Vai no Google de graça. Vai aprender, né? YouTube tem tudo, cara. Aí depois você vai, né? Vai pro mestrado e pro doutorado. Pode passar. Indicadores de desempenhos, né? Os KPIs. Olha, gente, o KPI, em uma sigla em inglês, né, é chave de índice, né, os índices ideais. Por exemplo, você pode estabelecer algum índice para você de meta. Então, para avaliar a eficácia dos seus atendimentos. Por exemplo, eu quero atender 10 clientes em cada 100 ligações. Então, ou seja, 10% de atendimento para ligações. É um índice, é um KPI, ou seja, eu estabeleci que eu preciso, em 100, atender 10, né? E você consegue melhorar, aí você vai estudar e tal. Definir indicadores claros, taxa de conversão, faixa de renda que permite identificar o público. Então, é importante você, quem nunca viu falar de KPI, procura na inteligência artificial ou mesmo no Google para você entender. Eu tenho os meus índices de KPI. Eu tenho os meus índices importantes da minha vida. Eu preciso vender tanto. Para vender tanto, eu preciso de fazer tanto impulsionamento e a gente vai fazendo assim. Já tem o tempo médio de atendimento. Olha, eu preciso fazer tantas ligações. Então, um cliente eu não posso passar mais de 5 minutos falando com ele, senão fica. Estou dando um exemplo, tá? Mas isso aí é tudo em pesquisa. Outro KPI relevante é a taxa de satisfação do pós-venda. Ligue para o seu cliente e vê se ele está satisfeito com você, né? Então, se você consegue ter um KPI aí de 80%, é bom, né? O ideal é 100%, né? 70%. Pode passar. Então, só uma dica aí do KPI. Isso aí não é fundamental, mas é importante. Pode passar. É, sim. Pessoal, mais uma coisa muito importante, tá? A gente está falando ali de. A gente falou de ferramentas, tá? A gente passou batida aqui, mas é porque todo mundo usa. WhatsApp Business, tá? Não tem aquele WhatsApp pessoal. Usem o WhatsApp Business, que ele tem muita informação útil para vocês, muita ferramenta útil. Então a gente tem as tags, né, que são as etiquetas. Nós temos também a possibilidade da gente mesclar, criar lá um catálogo de produto. A gente tem a possibilidade de integrar nossas redes sociais por lá. Eu não sei se já tem alguém fazendo, se alguém viu. Eu consigo, inclusive, rodar uma campanha patrocinada a partir do WhatsApp, tá? Para isso funcionar, vocês precisam ter uma conta de anúncio. Dentro da conta de anúncio, vocês precisam que o seu Facebook, né, a página profissional do Facebook esteja conectada. Ah, mas eu não uso Facebook, eu só uso Instagram. Pessoal, usem o Facebook porque tem muita gente lá, tá? Principalmente a galera um pouco mais velha, ela tá lá. Existe um termo que a gente usa muito chamado bolha social.
A bolha social é uma sensação que a gente tem de que, por terem várias pessoas utilizando a mesma plataforma, seja ela uma plataforma social, seja ela um livro, seja ela um tipo de veículo, um local, a gente acha que todo mundo usa. É igual aquela história de você nunca ter comprado um determinado carro. Vamos falar do carro elétrico, por exemplo. Aqui, aqui em Goiânia a gente tem muita BYD. Aí ninguém nunca ouviu falar do bendito Dolphin, né? Que é o carro elétrico deles. Aqui são dois principais. Tem um Dolphin Mini, que é um mais compactozinho, o Dolphin, que é uma espécie de um hatch maior um pouco. Depois que a gente começa a saber da existência, toda hora a gente passa na rua e começa a ver, tá? A mesma coisa acontece com a rede social. Às vezes você está usando o Instagram e pelo fato de você só usar o Instagram, de você, obviamente, só consumir conteúdo no Instagram, você fica pensando assim, ninguém usa Facebook mais, ninguém usa LinkedIn, esse negócio de LinkedIn é só para quem é de RH. Se você começar a usar, você vai ver que tem um público grande lá, tá? Se a gente for pegar a hierarquia de plataformas de rede social, por exemplo, quem está em primeiro lugar é o WhatsApp, tá? O WhatsApp ele é considerado uma rede social. O segundo lugar, ele se alterna entre o Instagram e o YouTube, tá? O YouTube também ele é considerado, nesse caso aqui, uma rede social, não uma rede social, mas uma plataforma de acesso constante. A gente passa muito tempo na frente do YouTube. E em terceiro lugar, a gente tem o Facebook, tá? Então o Facebook, sim, ele é muito relevante. Ele fala, mas está em terceiro lugar, mas a gente está falando em terceiro lugar mundial, tá? Então ele é muito importante. E aí, voltando pela questão do WhatsApp, se você tiver na sua conta de anúncio, seu Facebook configurado, o Instagram configurado e o WhatsApp configurado, você pode rodar uma campanha direto do WhatsApp, tá? De forma que o cliente vai ver uma postagem sua no Instagram e ele vai conversar com você no WhatsApp, tá? Então, para quem, eu não sou gestor de tráfego, eu não tenho dinheiro para contratar se você deixar pelo menos essa funcionalidade ativada na sua plataforma, que você consegue fazer isso com um vídeo do YouTube, você consegue fazer suas campanhas no WhatsApp sem ter que sair do celular mesmo, tá? Boa ideia aí, ó. Esse Esse é um tema que você pode colocar para nós, uma hora aí para treinar o pessoal, ensinar aí, dar as dicas. Pessoal, adiantando aqui, eu vou só ler algumas coisas aqui, ó. O pessoal do chat, né? Bem-vindo. Aí, ó, Taboraí, Claudinei, Caetano, Rodrigo e João, bem-vindo. Marcelo tá sem som, mas já voltou. Bom dia, bom dia. Ó, aqui o Hélito, ó. Essa nova classe média, o motivo foi o crescimento do consumo ou tem mais aspectos? É o contrário. Tostines vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho, por isso que vende mais? Isso é questão da distribuição de renda, velho. Quanto mais renda você dá para a classe média, mais ela consome. E aí mais ela cresce e ela deixa a faixa, né, ali da classe E e mesmo a faixa crítica, né, que é a faixa de pobreza. Quando nós falamos de classe E e D, nós não estamos falando da taxa de pobreza. Mas se você dá renda, se você dá emprego, dá estudo, a classe média ela vai ter sempre a melhorar. Então você pega hoje a pirâmide nos Estados Unidos, ela tem uma pequena, ela é aquela pirâmide invertida. Ela tem uma pequena faixa de pessoas na pobreza, né? E uma classe média grande, né? E depois a super os ricos, né? Ó, caso você quer procurar cursos específicos de graça, use o chat GPT que ele vai gerar uma lista de cursos de links aí. Tá aí o Bruno, né? O Bruno tá falando, usa o chat GPT de graça ainda também, porque não precisa assinar, né? Tem ainda assinatura gratuita que você pode perguntar para ele. Ô, chat GPT, me informa aí cursos sobre... Ele fala tudo para você, né? Inteligência artificial. Link para Imobility tá aí, né? Quem colocou aqui é o Ednardo. Eliane, Ednardo, cite os CRMs gratuitos mais eficientes, Estou tá? mandando para vocês Tá agora. mandando para vocês agora. O cara tá mandando aí. Beleza. Então, volta para mim no slide lá do comecinho, que eu quero falar um negócio aqui. Tá, vou começar aqui, você vai... Onde você quer que pare? Mais na frente. Não, aí. Nessa pirâmide invertida. Essa aqui mesmo? Não, primeira, ela mais um. Aí. Então, essas são as pirâmides invertidas. Olha lá. Futuramente, o nosso Brasil, a gente acredita. Esses dias eu vi uma reportagem muito bacana do Ricardo Amorim, economista e tal, e ele fala que o Brasil é a bola da vez na América do Sul, né? Enquanto está todo mundo aí. Nós temos produção agrícola,
né? Nós temos produção industrial, industrial, nós nós estamos estamos geograficamente geograficamente numa numa faixa do faixa do continente continente onde onde a que a gente gente está está perto do perto do Pacífico, Pacífico, perto perto da da África, África, perto da perto da Oceania. Oceania, China investindo e outras coisas. Quem quiser saber mais, procura Ricardo Amorim, vocês vão ver lá as previsões. Então, e futuramente o Brasil vai ser isso, gente. Então, nós vamos ter cada dia mais uma classe emergente maior, né? Para que a gente possa trabalhar o sistema habitacional. Lembre-se, o brasileiro troca de imóvel 1,8 vezes na vida dele. Ele não vai conseguir nem ter o segundo imóvel. Estados Unidos é assim, ele tem a casa própria, ele tem a casa de praia, a casa de campo, a casa não sei o quê. O americano troca várias vezes de casa e de carro, né? E aqui no Brasil a gente não consegue. Então, nosso mercado é um mercado muito extenso. Então, eu dou graças a Deus por estar no mercado associativo, no segmento econômico e trabalhando com Minha Casa e Minha Vida. Nós temos um potencial imenso, né? E que essa gestão do Programa Social Habitacional Brasileiro não é a gestão de governo, né? É a gestão de Estado, porque já está hoje com um fundo, com a Caixa Econômica Federal e com o FGTS. Então, o próprio FGTS gera isso para o trabalhador. É uma política de Estado, uma política onde é uma política social, né? É um programa social. Então, quem mais escreveu? Botou aí, Dinardo? O Dinardo botou algumas coisas aí. Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu coloquei aqui, tá? A Eliane tinha pedido, eu Aham. coloquei os links, tá? Esses são os dois principais, existem outros, tá? Mas o HubSpot e o Bitrix 24 já são bem antigos, tá? Desde que eu me entendo por gente, esses caras já estão aí na internet e eles têm o que a gente chama de freemium, tá? Freemium é uma mistura de free com premium, ou seja, ele é gratuito até certo ponto. Então, às vezes, ele é gratuito até 500 clientes na base. Ele é gratuito para você usar determinadas ferramentas, tá? Ele não é um demo, que é uma demonstração. Ele não é um produto que você vai usar por 7 dias, 30 dias e depois você vai ter que pagar. Ele é grátis a vida toda. A diferença é que, obviamente, se você quiser recursos mais avançados, você vai acabar tendo que pagar por ele. Mas ele, para quem está começando, para quem não tem nenhum tipo de CRM, ele já ajuda bastante, tá? Eu mandei o Imobiliade lá em cima também, se alguém quiser. Mas não tem, é R$ 39, às vezes não tá no momento de comprar, não tem disposição financeira, às vezes não vai fazer tanto uso, porque não tem intimidade, então começa com o gratuito, tá? E aí, na hora que você sentir necessidade, você paga a mensalidade do gratuito que ele tem, ou você pula para outro CRM, outra solução que te atenda. Legal. Legal. Volta para mim lá no comecinho, no primeiro, segundo slide, eu acho. Só para a gente encerrar aqui. Pode? Não, mas lá na ponta. Depois, quando a gente começou. Esse é o. Aí, isso. Panorama atual. Isso aí, olha só. Então vamos lá. Relembra, pessoal, composição populacional, 53%. Saiba onde, economiza seu dinheiro, economiza seu tempo. Entenda, quando você for fazer uma prospecção, um PAP, pare primeiro e pense, onde está meu cliente? Nós vamos te mandar essa apresentação e você vai consultar. O que que meu cliente compra? Onde meu cliente vai? Ele está no shopping? Ele vai no salão? Qual carro que ele compra? Ele está em programas? Qual celular que ele usa? Então, a gente precisa entender o nosso cliente. Eu quis falar amplamente sobre o novo perfil da classe média brasileira, porque a classe média brasileira, nos últimos 20 anos, mudou muito. E muitos corretores não sabem disso e não têm o insight de que ele também precisa mudar. Ele precisa mudar o discurso, ele precisa mudar a forma de atender, de falar ao telefone, né? De entrar em contato com o cliente, né? Muita gente acha que esse cliente não está no telefone. E tá, cara. E outras coisas. Uma dica: falem com a mulher. Quem decide a compra é a mulher, quem paga é o homem. Mas quem decide a compra é a mulher. Então, impulsionamento, criação de criativos, posts, usem a linguagem de mulher. Mulheres, preste atenção. Como você gostaria de ver um anúncio? Faça igual você gosta e dá dica aí para os seus gestores, porque as mulheres é que procuram imóvel. Homem é assim, a mulher fala para ele: Meu bem, nós precisamos mudar, quero a nossa casa, vamos casar. Aí ele fala assim: Olha aí, quando você achar, você me fala, nós vamos juntos.
Então, usem a linguagem feminina. O que que mulher gosta? Mulher gosta de segurança. Ela quer a casa própria dela, porque se der qualquer problema, se ela descasar, se o marido perder o emprego, se ela perder o emprego, os filhos vão estar debaixo de um teto seguro. Então, na hora de você fazer impulsionamento para a mulher, chame a segurança, a dor dos filhos, né, dos filhos chegar em casa. Então, procurem, conheça o seu cliente antes de fazer qualquer impulsionamento, qualquer PAP, qualquer ação de venda. Pare a equipe, pare numa sala de reunião, vai para uma lousa e, gente, o que vocês acham? Nossos clientes estão onde? Está aqui. Aí começa, dá um brainstorm. Ah, tem esse mercado. Esse cliente está assim, eu conheço isso, isso. Vocês vão ser mais, né, vão estar otimizando as suas ações, gastando menos dinheiro, né, sendo muito mais assertivos nisso aí. Por isso que eu quis falar dessa nova classe média brasileira, ok? Eu tenho uma missão. A minha missão, vou falar para você, é, olha, olha a minha missão, conduzir pessoas para o sucesso e a felicidade, dividindo resultados e compartilhando experiências. Essa é a minha missão. Depois eu escrevo e mando para vocês. Obrigado, até a próxima semana. Te vejo no pódio. Valeu!